A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós estamos dedicando ao estudo da sua palavra. Continua, Senhor, me capacitando, me dando revelação, Senhor, para estar ministrando, esses estudos. Peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, segundo a sua vontade, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem, aquilo que foi escondido do mundo. E permita, Senhor, que cada dia mais nós vejamos, Senhor, o seu amor, a sua misericórdia através das palavras, Senhor. Dá-nos, Senhor, dons espirituais e ajuda-nos, Senhor, a desenvolvê-los para que possamos, de alguma maneira, contribuirmos na sua obra e que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ver Marcos capítulo 3, dos versículos de 31 a 35. Vamos falar sobre a família de Jesus. Deixo para vocês como leitura complementar Lucas capítulo 8, dos versículos 19 a 21, e também tem o vídeo aqui no canal do Estudo Bíblico de Mateus capítulo 12, dos versículos de 46 a 50. Amém? A família de Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Nós vimos no estudo anterior, a blasfêmia dos escribas, e vimos que os parentes do Senhor Jesus ouviram, a respeito das coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, a respeito do Senhor Jesus, e eles diziam que o Senhor Jesus estava o quê? Está fora de si, Então, o Senhor Jesus não era bem recebido pelos seus parentes como o Filho de Deus, como Cristo, Eles não viam o Senhor Jesus assim. E aqui a gente está vendo um pouco a respeito dos irmãos, e a mãe do Senhor Jesus, que chegaram até onde o Senhor Jesus estava, certo? O Senhor Jesus estava dentro de um local e pediram, para chamar o Senhor Jesus. Versículo 32. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Disse para o Senhor Jesus que a mãe dele e os irmãos estavam procurando ele fora do local, Versículo 33. E ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? 34. E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém, amados? Os membros da família de Jesus, que vimos no estudo anterior, disseram que está fora de si, revelando que eles compreendiam muito pouco sobre o ministério do Senhor Jesus, Vimos lá no versículo 21. Então, quem são os familiares de Jesus? Apenas aquele, quer seja biologicamente relacionado com ele, quer não, que está determinado a fazer a vontade de quem? De Deus,
dos versículos 33 e 35 que vimos. Quem é minha mãe e meus irmãos? As afirmações de Jesus em uma cultura que valorizava a família acima de tudo mais eram realmente radicais. Não obstante, não existe o menor indício que Jesus estivesse solapando a família e seus relacionamentos, pois a família foi comissionada pelo Deus Criador. Amados, o Senhor Jesus aqui, ele não estava de maneira nenhuma desrespeitando a família dele, né? Então ele está falando, então a minha mãe e meu irmão que estão ali fora, eles não são da minha família? Não. Ele estava dizendo que, espiritualmente falando, quem faz parte da família de Deus são aqueles que o quê? Porquanto qualquer, versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Tem um versículo que fala sobre nós nos tornarmos filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo a partir do 9, vou dar uma lida com vocês. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isto está em João, capítulo 1. Eu vou ler com vocês também 1 João 3. Vede, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Amados, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo me fazer o mais claro possível. Aqueles que não creem no Senhor Jesus, e pertencem ao mundo, eles não conhecem, né, a Deus. De que maneira? Nós, quando verdadeiramente cremos em Deus, passamos a amar a Deus, nos foi concedido a dádiva, por assim dizer, de conhecermos a Deus. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou, quem o povo diz que eu sou, e aí os discípulos respondem, uns diz que é Elias, um diz que é um dos profetas do Antigo, uns acreditam que é João Batista que ressuscitou, e o Senhor Jesus pergunta a eles, quem vocês dizem que eu sou, né? E aí o que Pedro responde? O Senhor é filho do Deus vivo, né? Deixa eu pesquisar. O que vocês dizem que eu... Quem vocês dizem que eu sou, né? Perguntou para Pedro. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Mateus 16:15. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Amém? Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós cremos em Deus, né, essa verdade que vem a nós não nos foi revelada por seres humanos, entende? Deu para entender? Uma criança, vamos imaginar, vamos dar um exemplo para eu tentar. É um pouco complexo.
uma criança que nasce num berço evangélico, né? Essa criança vai crescer a sua vida, né? A grande parte da sua vida dentro de um berço evangélico, né? Sendo ensinado a palavra de Deus, né? Dentro da igreja, sempre frequentando a igreja, indo na escola dominical, né? E aí essa criança vai o quê? Por aprendizado, né? Ele vai estar naquele ambiente, né? Das coisas de Deus. Mas quando esta criança crescer, se tornar um jovem adulto, né? Ele vai precisar, ela, né? Essa criança, esse jovem, ele vai precisar, ele verdadeiramente ter um encontro com Deus, né? Por quê? Por mais que seu pai e sua mãe o eduquem no caminho do Senhor, se ele não tiver um encontro real com Deus, uma revelação da parte de Deus, ele não vai compreender quem é Deus na nossa vida. Deu para entender? Por mais que eu fale para você, existe um Deus maravilhoso, misericordioso, que ele quer salvar a sua vida, né? Se Deus não revelar a ele para você, você não vai o quê? Acreditar, não vai crer, né? Por quê? Esta verdade, quem é o Senhor Jesus, essa verdade não é revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Entende? Então é Deus quem se revela a você para você saber quem é Deus. Deu para compreender mais ou menos? É meio complexo. Então, mas como Deus vai se revelar a você? Como? Quando você tem um coração sincero para as coisas de Deus. Se você é jovem, está na sua caminhada e ainda tem dúvida, mas você tem um coração sincero pensando, poxa, eu não sei qual é a verdade, eu não sei, né? Eu ainda não sei, mas eu quero ter experiência com Deus. Quando você declara, eu quero ter experiência com Deus, eu quero Deus na minha vida, né? E você com um coração sincero para Deus, e aí o quê? Deus tem o quê? Deus tem alegria em si. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, né? Então, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, nos revela as coisas de Deus. Mas não é esse versículo que eu queria ver, não. Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24, diz assim, ó. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Que sábios e inteligentes? Na sabedoria humana, né? Na sabedoria carnal, sobre as coisas físicas, sobre as coisas naturais ao ser humano. Essas coisas, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então, amados, então aquelas pessoas que têm um coração sincero, né, criancinhas, né, com as pessoas que têm um coração puro, né, que buscam verdadeiramente a Deus, né, com um coração sincero e que querem realmente um encontro real com Deus, então Deus revela quem Ele é, quem Jesus é, e revela quem o Senhor Jesus é, né, que fala, ninguém conhece
Ninguém conhece quem é o filho, versículo 21 do capítulo 10 de Lucas, né? Ninguém conhece quem é o filho senão o pai, nem quem é o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser o quê? Revelar, certo? Em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Então, como eu disse, você pode nascer num berço evangélico, viver a maioria da sua vida na casa de Deus, mas se você não tiver um coração sincero, você não vai ter essa compreensão. Por quê? Porque o seu coração não está reto diante de Deus, né? E aqui fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, Deus, o quê? Ele se alegra em o quê? Em se revelar, né, para aqueles que verdadeiramente o temem e querem um encontro real com ele, né? Eu preparei vários versículos aqui, né? Romanos 5, nos versículos de 10 e 11. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. E também eu preparei Colossenses 1:21, que diz: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Então, meus amados, aqui, onde eu quero chegar no contexto da família de Jesus, né? Aquelas pessoas que eram biologicamente, né, familiares de Jesus, né, por serem biologicamente falando parentes de Jesus, aqui vimos no estudo anterior, lá no versículo 21, Marcos 3:21, que fala: e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, né? Então nos é revelado que a família dele sabia bem pouco, né, sobre o ministério de Jesus aqui na terra, sobre quem Jesus era, né? Eu havia há pouco tempo, estava na escola bíblica dominical, estudando sobre o rei Davi, né? Falando da família do rei Davi. E aí eu falei um pouco, né, sobre a questão da nossa família, né? Por quê? Quando nós cometemos erros durante a nossa vida, quem sabe o que a gente cometeu, onde a gente errou, são os nossos familiares, né? Por quê? Porque muitas pessoas entram na nossa vida e saem da nossa vida, e quem fica são os nossos familiares, né? Nossos parentes, nossa família. E são esses que ao longo de toda a nossa vida sabem o nosso passado, conhecem o nosso passado. Então, quando a gente toma uma postura diferente do que a gente havia vivido até então, os nossos parentes, nossos familiares são as primeiras pessoas a desconfiarem. Por quê? Porque eles conhecem a vida que a gente teve até então. Então, se você fala que mudou, o mais difícil vai ser o quê? Provar para a sua família, pois eles já sabem tudo que você já fez ao longo da sua vida, entende? Então, vai ser mais difícil você reconquistar, por assim dizer, a confiança, mostrar que você mudou para os seus familiares, porque eles conhecem seu passado. Aqui nós vimos que eles estavam olhando para o Senhor Jesus apenas na figura de um homem, né? Um homem que cresceu junto com eles, né? Por assim dizer. Então eles não criam, por mais que eles estivessem vendo o que o Senhor Jesus estava realizando e ouvindo, porque a gente vê várias passagens falando, a fama de Jesus, né, foi se passando adiante, e as pessoas iam procurar o Senhor Jesus para o quê? Para serem curados de suas doenças, de serem libertos, né? Então, muito provavelmente, seus familiares também estavam sabendo da sua fama. Mas por conhecerem talvez o Senhor Jesus desde a mocidade, desde a sua vida toda, eles só estavam enxergando Jesus na figura o quê? Homem, né? E tem uma passagem que fala
Um profeta é respeitado. Marcos 6, 4 a 5. Marcos capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, né? Então aqui o Senhor Jesus fala, né, que um profeta é respeitado em toda parte, menos dentro da sua casa. Por quê? Porque falta fé, né? Porque ao invés de eles terem fé e crerem no Senhor Jesus, talvez eles estavam pensando dentro da sua racionalidade: não, mas esse é Jesus, eu conheço seus irmãos, não é o seu pai o José, sua mãe não é Maria, então eles não criam, né? Então por que eu estou trazendo todo esse pensamento, né? Voltando, para não fugir muito, então Marcos, né, dos versículos de 31 a 35 do capítulo 3, que fala sobre a família de Jesus, de acordo com a minha interpretação, ele não estava falando que Maria e os seus irmãos não eram sua mãe e seus irmãos, mas ele estava passando um ensinamento que, no versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, né? Então, espiritualmente falando, todas aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, né? A vontade de Deus se torna o quê? A família de Jesus, a família espiritual de Jesus. Então, todos que creem em Jesus passam a ser o quê? Da família do Senhor Jesus. Então, isso é concernente ao mundo espiritual, né? Nós, quando vivíamos para o mundo, éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque a vida no mundo é uma vida em pecado, onde a gente fazia tudo para agradar a carne e, consequentemente, desobedecendo o que Deus quer para a nossa vida, né? Mas quando nós nos arrependemos e verdadeiramente apresentamos um coração sincero para com Deus, né? E buscamos Ele verdadeiramente, o que acontece? Jesus nos reconciliou, né? E através dessa reconciliação, deixamos de ser inimigos e passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Então, verdadeiramente, passamos a ser o quê? A família de Jesus. Amém, amados? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Eu tive uma certa dificuldade, vocês perceberam, de tentar elucidar aqui. Botei bastantes exemplos, né? Para elucidar, porque é uma questão bem complexa, né? Para pensarmos assim, a família de Jesus somos nós, né? Em nome de Jesus, estou adicionando a gente aqui na família de Jesus, mas aquela pessoa que tem um coração reto diante de Deus, um coração sincero, que verdadeiramente quer buscar a Deus, quer ter relacionamento com Deus, quer ter uma comunhão com Deus, entende? E é isso, amados. Espero que eu tenha conseguido ter êxito a transmitir essa mensagem para vocês no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.